e a gente vai seguindo aqui. Boa noite a todos os irmãos e irmãs e as nossas crianças. Graças ao Senhor, mais uma reunião aqui, com a ajuda dele, para nós estarmos aprendendo um pouco mais sobre sua palavra. E hoje a gente trouxe aí mais um assunto para estar conversando com vocês. Vou pedir o tio Dal para colocar o arquivo aí, e aí a gente vai dar uma olhada. Eric, se estiver falando, tá desligado o seu microfone. Alô, Eric? Deixa eu ver aqui se travou alguma coisa lá com o Eric. Eric, Enquanto eu acho que Eric volta aí, não sei se caiu, vamos seguindo aqui, dá pra gente ganhar tempo. Então, crianças, esse assunto aí foi sugerido pelo irmão George, né? A gente já viu aí salvação. A gente vai falar um pouquinho, porque tem aspectos diferentes na palavra de Deus sobre essa palavrinha aí, salvação, que é o assunto, digamos assim, mais importante de toda a Bíblia. Primeiro, né? Primeiramente. E o mais importante assunto para todo ser humano. Então é aquele assunto que a gente deve parar assim tudo e realmente meditar nele, pensar nele quando se trata de um aspecto que é a salvação da alma. Existem outros aspectos que a gente vai também poder ver aqui com vocês, meditar um pouquinho, mas a gente está tratando desse assunto salvação aí, toca, né? É, cada um pessoalmente, né? Então, tá falando para mim, tá falando para João Miguel, tá falando aí para Ana Júlia, Felipe, Enzo, Dal, todos individualmente, Davi, todos, né? Então, é um assunto seríssimo, cada um deve responder diante de Deus sobre esse assunto, né? Cada um de nós, se temos certeza da nossa salvação, cada um, né? Pela fé no Senhor Jesus Cristo, né? Porque a gente sabe que os homens, eles, né, perverteram ou bagunçou a verdade de Deus, a palavra de Deus e incluiu aí muitos meios que não são bíblicos para a salvação do homem, seja frequentando religiões, sejam fazendo obras, né? E isso não dá nenhuma certeza de que uma pessoa passará a eternidade. Pensa aí, crianças, ó, eternidade. Quanto tempo dura a eternidade? Quem sabe? Para sempre. Para sempre. A gente viu esses dias aí, né? Nunca se apaga. A gente viu lá nos evangelhos o fogo que nunca se apaga, o bicho que nunca morre. Então, é para sempre. Então, pensa aí. Esse assunto da salvação vai determinar onde cada um vai estar eternamente. Se é abençoado, feliz da vida com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, eternamente, ou sofrendo, olha só que triste, sofrendo eternamente. Nunca vai ter descanso, nunca. Amanhã vai acabar esse sofrimento. Só esse mês, só esse ano, 2000 e não sei quanto. Não, não tem tempo, não tem ano, não tem dia. Eternamente sofrendo
né, um castigo se hoje, não amanhã, hoje não resolver essa questão da salvação. Mas é só uma introdução para a gente começar. Vou passar para Eric aí, acho que ele já está ok para a gente Voltei. seguir. Vamos lá. Então, tomando um gancho aí no que o tio Elton falou, vamos para o próximo slide que tem coisa aí para gente. Tem um hino aqui que a gente vai colocar aí, o instrumental, vou pedir tio Dal para colocar. E aí, esse instrumental, vocês vão tentar adivinhar qual é esse hino, e quem souber que hino é esse, vai cantar pra gente. Coloca aí pra gente, tio Dal, por favor. Sim. Opa, parece que tem resposta. Quem foi que falou aí? Valentina. Fala, Valentina, que hino que você acha que é? Jesus, tudo tem em ti. Olha, será? Melissa e Manuela também falou ali, Jesus, tudo tenho em ti. Deixa eu ver, tem mais uma mãozinha levantada aqui, deixa eu ver. Karine Bispo, pode falar? É o hino 4, no meu coração. Certo. Então, vamos descobrir aí quem foi que acertou. Quem acertou, né? Quem tiver acertado aí o hino, vai cantar esse hino aí pra gente. Bora ver, Dal? Tchan, 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 tchan. Olha o suspense. Ativem os tambores. Ih, ele já mostrou, não foi, Welcome? Olha aí, ó, é o hino 19, Jesus, tudo tenho em ti. Então, quem acertou vai cantar. Então, primeiro Valentina, pode cantar. Depois, Melissa e Manuela. Tava tão mamão com açúcar e mel, João Miguel, que até eu dei vontade de levantar a mão. Até eu que não sei nada, tava sabendo. Quando estiver pronta, pode cantar, viu, Valentina? Jesus, tudo tem em ti. Por preço tão grande, salvaste-me aqui. Jesus, tudo tem em ti. Tá, tá. Maravilha! Um quintilhão de joinhas para a Valentina. Tem mais? Vamos ver. E agora Melissa e Manuela. Aí, ó. Muito bem. Maravilha, Melissa e Manuela, essa dupla de duas aí. Mandou bem. Infinito joinha, João Miguel. Então, vamos continuar aqui. O próximo slide, um tio Dal aí, pilotando a nossa reunião. Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem é que hoje foi salvo pelo Senhor Jesus? Levanta a mão. Eu. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão, fala eu, fala assim, fala no chat. Quero ver aí quem é que está salvo hoje aqui. Eu. Eu. Eu.
Olha aí, Welton, tá vendo? Tem muita gente salva aqui hoje, viu? Rolando, ó, o pequenininho também, ó, tá salvo. Tô mais salvo do que eu poderia ser. Isso aí, João. Eu também estou salvo. Você tá salvo, Welton? Graças ao Senhor, estou salvo. E você, Dal? Eu estou salvo. Muito bem. Então, todos aqui hoje, graças ao Senhor, estão salvos. Vamos para o próximo, Dal? Para a gente dar continuidade? Então, crianças, todos nós, um dia, éramos pecadores e precisávamos de um Salvador. Por que isso? Porque todos nós, na nossa condição natural, né, o homem natural, ele é inimigo de Deus. O homem natural só gosta de fazer sua vontade e tudo que o homem natural faz é com más intenções. Então, inimigos de Deus. Então, para podermos nos achegarmos a Deus, nós precisávamos de um Salvador. E aí, Deus, que tanto nos amou, deu o seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos. Como a gente já vem aprendendo, né, nas reuniões, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a este mundo, ele se fez pecado por nós, lá na cruz, pagou por nossos pecados, fez aí esta obra que atendeu à justiça de Deus e pagou totalmente por nossa culpa. E isso agora nos faz aptos a estar na presença de Deus. Estamos salvos. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, no seu sacrifício lá na cruz, né, é salvo por ele. O seu sangue derramado nos purifica de todo. Não é de alguns, não. É de todo o pecado. Não é isso, Elton? Justamente. Então, como o Eric falou aí, precisamos de um Salvador. E por isso, é por isso que ele, o Senhor Jesus, é chamado, né, de Salvador, porque havia gente necessitando, pessoas, todos, 100%, necessitando de salvação. Por isso que ele é chamado de o Salvador. Então, se a gente pudesse nos salvar a nós mesmos, por alguma forma, de alguma maneira, então nós seríamos nossos próprios salvadores. Mas não tem como o homem, por meio algum, de maneira nenhuma, fazendo sabe-se lá o que, ir para o céu, por meio dele próprio. Precisa de alguém, e só existe um alguém, que é Cristo, que pode levar um homem para o céu. Ele já está lá. Hoje o Senhor Jesus, ele está no céu, e eu penso que bem desejando estar conosco, mas como ele quer salvar mais e mais pessoas, ele está salvando mais e mais, e é por isso que ele está aguardando para que mais outros sejam salvos, para ir um montão de gente, para que a casa dele fique cheia. Tem mais gente para ser salva aí, ele está salvando. A gente viu na semana passada que ele está trabalhando até hoje, né? Salvando pessoas, convertendo pessoas. Então, por esse motivo é que ele é chamado de o Salvador. Então, crianças, como o tio Welton está falando aí, a gente deu aquela introdução, a gente vai aprender um pouco mais sobre a palavra salvação. A gente já conhece, né, um pouquinho aí do que é ser salvo, né, porque nós fomos salvos pelo Senhor. Então, nós vamos aprender três aplicações da palavra salvação. Vou pedir tio Dal aí para colocar o próximo slide, que a gente vai explorar um pouquinho mais sobre a salvação da vida, ou seja, vida eterna, que é essa que nós já temos agora no Senhor Jesus.
eu vou pedir para uma pessoinha aqui fazer essa leitura para nós. Eu vou chamar Maria, que está aí com a irmã Ana Carla Marques, o irmão Irlan e Cauã, para poder ler esse versículo aí do slide para a gente. Pode ler, Maria? Posso sim, irmãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Maria. Então, gente, é exatamente o que a palavra está falando. Deus, ele deu seu único filho para que todos aqueles que creem nele sejam salvos, que não pereçam, né? Não sofram a condenação eterna. Então, essa salvação aqui que nós recebemos do Senhor Jesus é a salvação dos nossos pecados, é o perdão judicial, porque nós não temos mais nada, né, devendo ali para nosso Deus e Pai. A nossa culpa judicial, o Senhor Jesus pagou por ela na cruz, foi Ele que levou. Então, tudo foi resolvido. O Senhor Jesus resolveu, tanto que Ele fala, está consumado. Então, o Senhor Jesus resolveu isso aí. Então, todos os que estão aqui, né, são salvos pelo Senhor, têm essa certeza, porque o Senhor Jesus nos deu essa certeza. Então, salvação da vida, vida eterna, é essa vida que nós recebemos do Senhor Jesus. Aí, se algum irmão quiser comentar mais algum pouquinho sobre essa parte aí, dessa vida eterna que a gente tem no Senhor Jesus, pode ficar à vontade, senão a gente passa para o próximo. Então, acho que a gente pode passar para o próximo, né, Dal? Então, vamos falar de mais uma aplicação da palavra salvação na palavra de Deus. Salvação da vida, vida na terra. Provavelmente, crianças, vocês já podem ter visto, né, esses versículos que estão aqui na frente, né, do slide, e podem ter tido alguma confusão, ou talvez o papai, a mamãe, uma hora aí na vida, quando estava começando a aprender sobre as escrituras, ou se já teve num sistema religioso, viu essa passagem aqui e falou, mas peraí, se o Senhor me dá vida eterna, por que tem essa passagem? O que quer dizer? Então, vamos ler mais uma vez para a gente entender, tá bom? Vamos pegar mais uma pessoa aqui, né, Welton, para poder ler aqui com a gente. Deixa eu ver. Dona Jubes, que tá quietinha ali, escondida. Tá aí, Jubes? Oiê, E aí, tudo bom? tudo? E bom, você pode ler esses versículos aí pra gente? Posso. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Obrigado, Jubes. Então, crianças, a gente está vendo esse finalzinho aqui do versículo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas será que se eu perseverar até o fim eu vou ser salvo? Não, porque esse versículo está falando de um outro aspecto de salvação. Crianças, esse versículo está falando de um tempo que vai acontecer quando nós não estivermos aqui, né, na terra. O Senhor Jesus vai ter nos levado embora, nós vamos estar lá na presença dele, ou arrebatamento. Vai ter um tempo de muita angústia, né, nesse mundo para aqueles que não creram no Senhor e para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, vão estar aqui e vão passar por essas dificuldades. É um período chamado de tribulação. Nesse período, crianças,
um inimigo do Senhor chamado Anticristo vai estar aqui aprontando um monte de coisas. E aí ele vai perseguir as pessoas que vão crer no Senhor Jesus nessa época. E aí, se essas pessoas elas não fugirem, elas vão ser pegas por ele. E aí elas vão ser martirizadas. Então, essa salvação que está falando aqui nesse versículo é salvação da pessoa, da carne, para não ser pego. Eles vão ter que fugir, vão ter que se esconder, vão ter que entrar em cavernas, né? Vão ter que fugir para montes, florestas, porque se eles ficarem, por causa do amor do Senhor, eles vão ser martirizados por esse inimigo do Senhor que vai estar aqui na época. Né, Welton? Isso aí vai ser um tempo futuro, como o Eric falou aí, não está relacionado com a gente, mas lembra a semana passada que a gente estava falando do assunto, né, que Deus trabalha, né, desde que criou o homem, foi interrompido o descanso lá por causa do pecado. Então, todo esse tempo, o Senhor está cuidando de cada um de nós, ou seja, nos salvando de muitas coisas, né? Em tudo em nossa vida nós fomos salvos, né? Temos a vida eterna já, a questão da nossa alma, né? Como o Eric falou, mas a gente ainda está nesse mundo aqui que não é brincadeira. Nós temos o mundo que é contrário a nós, cristãos. Nós temos Satanás, que é o inimigo de nossas almas, e temos ainda uma carne bem danadinha, né? Bem teimosa, né? Quanto às coisas de Deus, que também nos atrapalha, quer fazer a vontade dela, sendo que a vontade de Deus é outra. Então, para isso, a gente precisa também de um Salvador, ou seja, de uma pessoa que nos salve dessas dificuldades para a nossa vida cristã aqui, cada um de nós, porque temos muitas, não é fácil, né? Então, ele nos anima quando a gente está desanimado, ele nos ajuda quando a gente está precisando, ele... O que mais, Dá? Lembra aí? Um monte de coisa, né? Ele livra a gente de males que não, ele vem guardando a gente. Às vezes tem muita coisa que pode acontecer com a gente, mas não acontece porque Deus livrou. E isso aí é salvação, da nossa vida diária aqui, de cada um de nós. Ele está nos salvando, nos ajudando, para que a gente, vamos dizer assim, possamos seguir aqui por esse mundo sem né, nenhum, uma coisa pior. Porque se ele deixasse, né, só salvasse, digamos assim, se Deus salvasse a nossa alma, a partir do momento que ele nos alcançou, nos salvou, a gente já tem a vida eterna, não vamos para o inferno, mas digamos que Deus deixasse a gente seguir nossa vida aqui sozinhos. Será que a gente ia conseguir? Certeza que não. A gente ia se meter em um monte de problemas, né? O Senhor nos ajudando, o Senhor nos guiando pela sua palavra, nos livrando, como o Dal falou, a gente já às vezes entra em problemas, né? Porque a gente é teimoso. Imagine se o Senhor deixasse a gente seguir por nossa conta, né? Então, para que a gente possa seguir por este mundo aqui, né? Sem ser prejudicado por essas coisas que a gente está conversando aqui, a nossa carne, Satanás, o mundo que nos influencia de forma negativa, o Senhor precisa estar sempre nos salvando dia após dia. É isso aí. E aí, pegando o gancho do que o irmão falou, a gente vai tratar agora de salvação nesse aspecto aí.
do nosso andar aqui na Terra. Vou pedir tio Dal para colocar o próximo aí, que também é um significado, né, da palavra salvação, que ela está na palavra de Deus, que aí, no caso, salvação da vida, o nosso andar aqui na Terra. Vou pedir tio Welton para escolher uma criança e para ler esses versículos aí para a gente. Vamos lá, João Miguel. Vamos ver, João. Oi, irmãos. Você está podendo ler, João? Posso. Então, É faz para favor. ler, a parte dourada? Isso. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti e da doutrina. Pe- persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Obrigado, João. Então, crianças, aqui é mais uma forma que a palavra salvação está sendo aplicada. Agora aqui, a palavra salvação, né, ela tem esse aspecto porque nós, quando estamos lendo a palavra de Deus, nós aprendemos os pensamentos do Senhor, nós entendemos o que o Senhor quer que nós façamos, nos desviamos de coisas que não deveríamos fazer e assim nós nos mantemos a salvo, certo? Mas quem está também nos salvando nisso aí é o Senhor, porque Ele está nos dando a palavra. Então, esses 3 pontinhos que eu coloquei, que é quando nós estamos cuidando da verdade que o Senhor nos deu, nós somos salvos de enganos, ou seja, quem estiver ali contando uma mentira, falando que aquilo é de Deus, a gente lendo a palavra, a gente vai saber que não é. Então a gente não vai acreditar. A gente vai estar andando nos caminhos, né, do Senhor. Se a gente não escuta o que ele fala, a gente vai andar contrário ao que o Senhor fala. E aí a gente vai entrar numas enrascadas, vai entrar em uns problemas, e aí a vida fica difícil. E fazendo isso, né, lendo a palavra, andando de mãos dadas ali com o Senhor, nós damos um bom testemunho. E quando nós damos um bom testemunho, as outras pessoas vão vendo esse bom testemunho, vão também aprendendo do Senhor. E aí aqueles ali, irmãos nossos, que estão também andando junto, estão se mantendo a salvo, né? Estão sendo livrados dessas coisas ruins. Então, esse aspecto da salvação é a nossa vida prática juntamente com o Senhor. Então, o Senhor nos deu sua palavra, o Senhor mostrou para a gente, né, o amor que Ele tem por nós, dando o Senhor Jesus Cristo, né, ali para ser o nosso Salvador. Deus nos mostra na sua palavra como Ele foi gracioso, criou um mundo maravilhoso, bonito para nós, apesar, né, do que aconteceu com o pecado. Esse mundo, se a gente olhar, ele ainda continua sendo bonito, porque Deus criou algo perfeito. Houve a queda, né? Mas o mundo ele continua sendo bonito. Olha para o céu como o céu é bonito, olha para as estrelas. Então tudo isso traz para nós a revelação de quem é o nosso Deus, né? E a mais perfeita revelação foi o próprio Deus vir nesse mundo, que é o Senhor Jesus. Então, olha o tanto de coisa que eu acabei de falar e que a gente aprende na palavra de Deus. Então, a gente deve cuidar dessas verdades, porque cuidando, meditando, andando nessas verdades, a gente se mantém a salvo e a gente vai estar ali, ó, vou colocar assim, blindado, como se a gente tivesse com escudo, ó, protegido do inimigo, para o inimigo não tentar enganar a gente, não tentar botar a gente em enrascada. Não é isso, Elton? E aí, enquanto você falava, eu estava me lembrando de um versículo, vou até pedir tal para sair um pouquinho aí, a gente vai lá em Gênesis 3, no versículo 1, logo. É só um pedacinho que aí está falando. Aí entra a serpente, né? Satanás entra na história aí, junto com o homem, né?
segundo a narrativa da Bíblia. Ele fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Olha o que Satanás fala. É assim que Deus disse? Então, como o Eric estava falando aí, pode voltar lá. A gente tem Satanás, que é o inimigo de nossas almas, e ele sempre vai fazer essa perguntinha para nós, assim, em tudo. É assim mesmo que Deus disse? Ou é assim que Deus disse? Então, quando a gente, né, a nossa velha natureza, a nossa carne, que é contrária à vontade de Deus, é contrária à Bíblia, tiver com desejo de fazer alguma coisa assim, nossa própria vontade, e a gente vai falar assim, mas isso está errado, isso não pode, né? Porque a gente leu, a gente aprendeu, o Senhor tem ensinado a gente, aí a gente vai sempre ouvir Satanás sussurrando assim, é assim que Deus disse? Será que não pode mesmo? Só uma vez só? Que mal faz, né? Então é por isso que a gente, como o Eric explicou aí, se a gente, né, ler a Bíblia, orar, sempre estar em comunhão com o Senhor, a gente vai estar salvo dessas astúcias de Satanás em nossa vida, porque ele sempre vai estar por perto fazendo essa perguntinha. É assim que Deus disse, tentando confundir a gente, né? Para isso para a gente ser salvo dessas artimanhas de Satanás e não ser pego e, e tropeçar, né, em alguma coisa, algum mal que venha prejudicar a gente. Então a gente tem que estar, né, sempre em comunhão, próximo das coisas do Senhor, ocupados com as coisas do Senhor, né, para a gente ser salvo dessas investidas aí de Satanás, né, que é o inimigo de nossas almas. Então, a gente já falou um pouquinho aqui sobre três formas, né, que a palavra salvação aparece aí na palavra. Será que essas crianças aprenderam mesmo, Elton? Será que se a gente fazer umas perguntinhas aqui, será que eles vão saber responder? E aí? Eu aposto que sim, viu, que eles estão espertos. Então, vou pedir tio Dal aí para botar o próximo slide. Eu não sei se George está aí. George quiser, pode fazer a perguntinha aí para as crianças. Oi? Oi, irmãos. Oi, Boa irmão, noite. pode ficar à vontade aí para fazer a pergunta aí para as crianças. Não. Parece que alguém levantou a mão aqui, irmão. Então, a pergunta é essa: se eu fazer o bem, vou ser salvo e irei para o céu? Coloca aí no chat. Vamos ver se vocês sabem essa resposta aí. Se eu fazer o bem, eu vou ser salvo e irei para o céu? Não. Pessoinhas estão respondendo não. N-A-O, tio. Não. Hum. Agora eu vou fazer a segunda pergunta, já que vocês falaram que eu não vou ser salvo, né? Que eu não vou para o céu, né? Não vou ser salvo se eu fizer o bem. Como é que eu posso ser salvo, então? Aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha, rapaz, o Elton, o que você acha das respostas aí? Eu acho que eles estão certíssimos. Só tem dois
Só existe dois tipos de pessoas que vão para o inferno, crianças. Vou falar para vocês. A pessoa que é ruim, a pessoa desobediente, a pessoa mentirosa, a pessoa desonesta, essas vão estar no inferno. E o outro grupo de pessoas que vão estar no inferno serão as pessoas boas, as pessoas verdadeiras, as pessoas honestas. Esse é o outro grupo de pessoas que vão estar no inferno. Porque não depende do que elas são ou deixam de ser, fazem ou deixam de fazer. O que vai determinar se uma pessoa vai para o céu é se ela crê no Senhor Jesus Cristo. Então ela pode ser ruim, mal, mentirosa, desonesta, vai estar no inferno. E pode ser boa, verdadeira, honesta, pagar as contas e também estar no inferno. Ir para o inferno, certamente irá para o inferno, se essa pessoa, esses grupos de pessoas não creram no Senhor Jesus Cristo. Então o que vai determinar se ela vai estar no céu com o Senhor eternamente ou no inferno, longe do Senhor eternamente, é se ela creu ou não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. É isso aí. Tem mais uma perguntinha. Essa perguntinha que foi feita especialmente pelo irmão Welton. Vou pedir para ler para vocês. Vamos lá. Vocês falaram que estão salvos, todos levantaram as mãozinhas aí, falou eu tô. Todo mundo respondeu, eu estou salvo com toda a certeza que vocês têm. Então a pergunta é justamente essa: quem garante a vocês, né, cada um que respondeu aí que está salvo, quem garante que eu realmente estou salvo? Como posso ter certeza da minha salvação? Quem sabe responder essa pergunta? Que garantia vocês têm que vocês são salvos? Como é que vocês podem afirmar assim, eu estou salvo? Com base em quê que vocês têm essa certeza? A palavra. Temos resposta, Eric. Quem respondeu? Será que essa pergunta é difícil, Dal? Ou é fácil, ou é mamão com açúcar? Tem resposta no chat ali, ó. Melissa Manuela falou assim, ó: se eu crer no Senhor Jesus, eu serei salvo, e a Bíblia diz que somos salvos. E se eu não me engano, a irmã Karine, eu não decorei quem é que está com ela, falou que é pela palavra, que a gente tem essa certeza aí, a palavra do Senhor. Então eu vou escolher um aqui para responder essa pergunta. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ana Júlia. Ana Júlia, por que você tem certeza que você é salva? Pelo qual motivo você tem certeza que você está salva? Irmão, eu tenho certeza porque eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, porque eu aceito que eu não sou forte o suficiente e preciso de um Salvador para minha vida. Certíssima resposta. A gente tem certeza que é salvo porque a gente tem certeza que a gente é perdido, é pecador e existe uma pessoa que é o Salvador, no qual a gente crê que ele nos salvou. Então, pela palavra de Deus, ele fala que ele veio ao mundo para salvar pecadores. E se eu sou um pecador e creio que isso é verdade, que ele veio ao mundo para salvar pecadores, assim eu estou salvo somente pela fé que ele é o Salvador e eu sou um pecador a quem ele quis salvar. Então, independe do que eu faço. Eu não tenho certeza da minha salvação porque eu faço coisas boas, porque eu sou honesto, porque eu não minto. Não, isso não dá certeza a ninguém e nem salva ninguém. Eu tenho certeza da minha salvação porque o Senhor Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E eu sou um pecador, ou era um pecador, e creio que ele
é salvador de pecadores, não de pessoas boas, não é isso, Eric? Exatamente, irmão Elton. E a gente fica muito feliz de ver essas respostas, né? E saber que vocês também estão aprendendo e que tem essa certeza no coraçãozinho de vocês. Podem ter certeza também que o Senhor Jesus se alegra muito de saber isso. E de saber que vocês têm também esse amor por Ele, por tudo que Ele fez. Certo? Então, tá chegando pertinho daqui do finalzinho da reunião. Tem um hinozinho aqui para vocês cantarem. E aí a gente vai escolher duas criancinhas aí para poder cantar o hino. Um vai cantar a primeira estrofe e o outro a segunda estrofe. Vamos ver quem vão ser os felizardos. Davi, você conhece esse hino aí, Davi? Não. Oh, que pena, Davi. Mas você vai aprender. A gente vai escolher alguém aqui para cantar e você vai aprender esse hino aí também. E eu vou chamar aqui para cantar João Miguel e, olha lá, Melissa e Manuela conhece, Melissa e Manuela vai cantar também. Então, João Miguel canta a primeira estrofe e Melissa e Manuela a segunda estrofe. Pode começar, viu, João? Se você estiver falando, pode ser que seu microfone está desligado. E eu acho que João Miguel caiu. Então, Melissa e Manuela canta a primeira estrofe e Emily e Cecília, se estiverem, podem cantar a segunda? Sim, irmão. Pronto. Então, Melissa e Manuela, pode começar. Pode ir, Emily, Cecília. Cresçam nele agora de todo o coração. Crianças sem demora, aceitai a salvação. Crianças sem demora, aceitai a salvação. Tam, tam. Aí, Elton, esse hino aí resume a nossa reunião. Fácil de entender que é a salvação e nós temos que aceitar essa salvação hoje. É isso então, crianças. Salvação da alma depende da fé no Senhor Jesus Cristo somente e salvação para a gente caminhar por este mundo depois de salvos, né? Depois de termos nossa alma salva, para caminhar desse mundo aqui é misericórdia do Senhor e graça dia após dia na vida de cada um de nós, nos salvando, né, de nós mesmos, muitas vezes, que a gente é bem teimosinho, né? O Senhor fala, vai para cá, a gente quer ir para lá. O Senhor fala aqui, a gente vai para longe. Então Ele sempre nos salva de nós mesmos, está cuidando de nós até aquele dia em que Ele vai nos chamar para a gente estar aí totalmente salvo. Salvo a alma, salvo desse corpo de pecado ainda que está arruinado, adoece. Aí João aí com dor de cabeça hoje. Por quê? Porque por conta que o pecado, né, arruinou toda a criação de Deus. Os homens, os animaizinhos, a natureza, tudo bagunçou por causa do pecado. Só que o Senhor, graças a Ele, né, Ele resolveu já a questão, tirou o pecado do mundo lá na cruz, sofreu, pagou pelos nossos pecados, essa dívida que era nossa, resolveu a questão já para nós e agora está nos salvando, né, na nossa vida aqui, todos os dias, nos ajudando a cumprir, né, nossos dias aqui na terra, enquanto Ele não nos chama, né, nos ajudando. Então, passamos um pouquinho aqui, 4 minutinhos, né, dos 10 minutos que a gente tem aí, que Eric liberou para a gente ultrapassar nosso tempo. Usamos 4 aqui. Vamos
dar graças para a gente finalizar. Vou pedir Dal para tirar a gravação, vou pedir Eric para agradecer aí. Senhor permitindo, próxima semana temos mais reunião das crianças.